que nós estamos fazendo, nós acabamos há poucos dias de ler o livro de Esther. E hoje o Senhor quer falar conosco através desta palavra. A palavra poderosa do nosso Deus em Esther, logo no primeiro capítulo. Esther, capítulo 1. Versículo 1. Final de semana nós recebemos as ministrações sobre esse tema que nós temos aqui à frente. Família, construção e reconstrução permanente. Nós já ouvimos tantos testemunhos de bênçãos, né? De pessoas que foram tão alcançadas nesse final de semana. E já faz horas, né, que Deus está nos selando, nos marcando com os seus sinais e com os seus propósitos. Então Deus continua, nosso pastor entendeu que nós devemos continuar ministrando sobre família nos próximos dias ainda. E aqui no livro de Esther, no capítulo 1, nós vamos ler sobre a rainha Vasti. E a palavra do Senhor diz assim, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, se você não tem, você pode ouvir a palavra de Deus agora. E ela diz assim, foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de 7 dias para todo o povo que estava na cidade de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido vermelho, ligadas por anéis de prata à coluna de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, que trouxesse à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei. Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais.
Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas, da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha, agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado, em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo em sua própria escrita, em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Esse é um relato triste, né? Eu, quando olho para esse relato, eu tenho uma tristeza. O que é para uma rainha, reconhecida por todo um povo, vivendo num grande palácio, tendo do bom e do melhor, né? Servindo a um rei com grande influência no mundo da época, uma autoridade pública, mas também uma autoridade familiar. A rainha era a esposa do rei. E numa situação de festa, de grande banquete, e que essa mulher tem uma oportunidade de reunir com as suas mulheres, as festas na época eram assim, né? Os homens se reuniam num lugar e as mulheres se reuniam em outro. E as autoridades, rei e rainha, então estava dominando sobre aquela festa. Dava a direção da festa. Era os hospedeiros, né? Eram aqueles que abriram os seus palácios para receber o povo. E as festas eram feitas por um motivo especial. Tinha algo para entregar ao povo. Havia um reconhecimento sobre o povo. Ali estava determinada uma autoridade. Estava sendo reafirmada enquanto festejava com o povo. E numa situação dessa, que era para ser de tanta alegria, o rei chama então a rainha para vir, também era o costume da época e até hoje que as autoridades levem suas esposas aos atos públicos. E isso é bíblico. É assim que se marca a família. Quando nós temos uma família, nós apresentamos marido, esposo, esposa e filhos, se tiver. Mas as autoridades e a influência sobre aqueles com quem nós vivemos está quando nós nos apresentamos assim. E estamos dizendo com este ato, quando abrimos as nossas casas, ou quando temos uma festa, um aniversário, um casamento, ou algo, ou até uma reunião de amigos, um reconhecimento, aquele marido, aquele esposo está dizendo: olha, eu sou uma autoridade e essa é a minha companheira, rainha, uma autoridade sobre a minha casa. E naquela ocasião, então, com toda aquela festa, aqui a Bíblia relata a beleza da festa, né? O palácio com as suas riquezas e aquela beleza. E a Bíblia diz aqui que depois de 7 dias o rei já bebeu. E aí ele está lá com as autoridades dele, então ele convida
manda um dos seus servos que vai até a rainha e fala para ela se apresentar bonita, né, com a coroa real. A Bíblia diz que Vasti era muito bonita. Muito bonita. E ela deveria vir com uma coroa real. Ela deveria se apresentar como rainha, de fato. Não só como esposa do rei, mas como a rainha. Então ela deveria vir com uma coroa real na presença do rei. E depois de toda aquela festa, de toda a abrangência dessa festa, Vasti, como esposa, festejando ali, recusa se apresentar. Diz não. Ela não aceita esse convite. Ela não se apresenta. Eu pergunto a você, o que você acha? Como você pensa sobre o coração do rei? Como ficou o coração deste homem? Quando diante de todas aquelas autoridades e todos aqueles convidados, chega um recado dizendo, olha, a rainha não vem. Ela se recusa a vir. Como é para você, esposo, preparar uma festa, chamar os seus convidados, e quando você chama a sua esposa, ela diz, eu não vou. Você consegue imaginar isso? Isso consegue entrar na sua mente? Você tem uma memória, um pensamento sobre essa situação? Numa ocasião tão especial, né? E essa mulher diz, não vou. Se nós formos olhar para Vasti, a gente vai ter vários argumentos, principalmente as mulheres. Muitos argumentos para que ela não se apresente. Muitos. Né? Porque eu não sou um objeto do rei. Porque já fazem 7 dias que o rei está bebendo, ele deve estar, bêbado. Porque eu já estou também há 7 dias festejando com as mulheres, eu estou cansada. Porque eu tenho as minhas justificativas para não se apresentar. E tudo isso é real. E pode ser real na nossa caminhada também. Né? Mas algo que estava com Vasti ali e que nós precisamos pensar, nós precisamos entender, é a abrangência do dano causado por aquela atitude, aquela escolha, aquela decisão desta rainha. Por que o não dela fez um estrago tão grande naquele reino, naquele palácio, com aquelas autoridades? Por que aquele rei, ele não podia só dizer, olha, justificar Vasti e pronto? Você tem uma ideia disso? Por que Vasti não tinha direito? Eu digo para você, ela tinha direito. Qualquer pessoa tem o direito de fazer escolhas. Ela só não tem o direito de pôr tudo a perder. Ela não tem o direito de interromper um processo. E como autoridade, e como uma mulher de influência, como uma mulher responsável, como uma mulher erguida como autoridade, ela não teve sabedoria. Ela não olhou para o rei com a honra que o rei precisava naquela hora. E que todo aquele povo que estava ali. Queridos, nós queremos compartilhar com você hoje, não só para as mulheres, mas os homens também, tem pessoas que não sabem ser servas. E que não aceitam ser servas. Sabem estar nos altos lugares, nas posturas de honra, mas quando é para descer, ou ter uma atitude de honra ao outro, ela não se posiciona. E os servos, existe um lugar tão especial para os servos, para as pessoas de identidade, que têm uma identidade de servos, tão rico, tão importante, que é a revelação do próprio Deus nela. Em Amós 3,7 diz assim que o Senhor revela os seus segredos para os seus profetas.
que ele não faz nada sem antes dizer aos seus profetas. Mas tem uma menção nessa palavra que diz assim, que o Senhor revela aos seus servos os profetas. Amós 3:7. Os seus servos os profetas. Antes de ser profeta, é servo. Antes de ser uma autoridade, é servo. Antes de ser a rainha, antes de ser a esposa, é serva. Antes de ser o marido, antes de ser o esposo, é um servo. Antes de ser um rei, é um servo. Toda posição de autoridade, a Bíblia diz que é um lugar de serviço. Quando você foi chamado para ser esposo, você foi chamada para ser esposa, estava sendo chamada para servir. Quando eu fui chamada, sim, também fui chamada para servir. Para fazer cumprir o meu papel. E esse foi o erro de Vasti, ela não quis servir. Ela deixou a posição de serva dela. Ela ficou só na posição de escolha, de direito e de justiça humana. Ela não pensou nos outros, ela não pensou em se assentar naquilo que o rei, em especial, eu quero que você pense no rei. Aquilo que o rei estava pedindo a ela. E como aquela posição de honrar o rei como serva, iria abençoá-la tanto. E mais para frente você vai ver por quê. Então, faz parte da nossa intimidade com Deus, sermos servos. E como família, nós queremos ministrar isso aqui agora. Jesus foi servo, não somente quando ele lavou os pés dos discípulos, lembra? A gente pensa que naquela hora está sendo servo. Quando ele abaixa e lava os pés dos discípulos, está sendo servo. Não, Jesus viveu como servo. Jesus serviu as pessoas, Jesus sentou no baixo e no alto. Nos altos lugares, nos baixos lugares, entrava com os fariseus, sentava com as prostitutas, sentava com os publicanos, os ladrões. Mas também com os grandes homens. E fazia do mesmo jeito, entrava e saía com a mesma postura, com a mesma humildade, com o mesmo quebrantamento interior. Do mesmo jeito. E essa identidade é a identidade de servo. E a identidade de servo, ela nos faz experimentar e ter a certeza que algo de Deus entrou em nós. Algo de Deus entrou em nós quando a gente consegue servir, independente da posição que estamos. E servir é entrar em obediência a um comando, a um chamado, a um pedido. Servir é cumprir o seu papel de esposa, é cumprir o seu papel de esposo. Servir é deixar o orgulho, a arrogância, a soberba, as justificativas, os cansaços, os medos, as dificuldades de se apresentar para realizar aquilo que é nosso papel, nossa função, humildemente. E a destruição ali naquela situação é tão grande, que o rei chama alguns dos seus conselheiros, e eles vê toda a situação que ficou, com certeza, o clima, os burburinhos, as críticas, as acusações, as afrontas, tudo que aconteceu ali. Estamos dizendo, não afronta ao rei. E queremos lembrar que nós não estamos, naquele tempo não era como hoje, né? A questão cultural. A mulher não tinha todo o reino, se bem que biblicamente ela tinha muito poder, o mesmo poder que tem hoje. Mas o estrago é muito maior naquele tempo do que hoje no reino. Então, o que aconteceu ali parece algo nada, mas foi muito grave. Muito grave. Muito grave o que aconteceu. E diante de Deus, e diante do Senhor que nos dá autoridade, que escolhe um rei, que escolhe uma rainha, que escolhe um esposo, que chama uma esposa, que constitui família, né? E que deixa um legado para essa família, um jeito de viver que é agradável, que é justo, que faz gerar os céus naquela casa. Muitas vezes nós deixamos os nossos lugares de servos e causamos o mesmo estrago no mundo espiritual, na nossa caminhada, no nosso jeito de viver, nos nossos filhos, nas nossas filhas. Porque não estamos cumprindo o nosso papel, nós somos chamados, nós somos chamadas e não nos apresentamos do jeito como deveria ser. Não fazemos o nosso papel, né? Então, hoje nós queremos compartilhar com você
essa situação aqui de Vasti, e que você entenda isso, e que os corações das mulheres hoje, das mães, das esposas, e daquelas que ainda vão ser esposas, recebam esta palavra. Ao que aconteceu aqui com Vasti, e esta é a palavra de Deus, ela perdeu o seu lugar de rainha. Ela perdeu o direito de se apresentar diante do rei. Ela perdeu tudo aquilo que o próprio Deus deu a ela. Ela perdeu a sua família. Ela perdeu o seu lugar de honra. Ela perdeu o seu poder de influência. Ela perdeu todo um caminho de conquista. Porque quando ele se reúne com seus conselheiros vão aconselhando ele, dizendo, olha, isso vai causar um estrago que todas as mulheres do reino. Porque uma pessoa de autoridade tem influência tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. Está ficando claro isso para você? Amém? E Deus, Ele vai olhando a nossa conduta. Olhando as nossas escolhas e os nossos caminhos. E nas nossas casas, esposas, vocês são as rainhas. Vocês são as mães que influenciam seus filhos. A sua postura com seu esposo diz para os seus filhos, para os nossos filhos, quem eles são e quem o pai é, quem o marido é, quem o esposo é. E esse esposo que vê essa esposa, que tem a esposa, e numa situação dessa, não discerne o que está acontecendo dentro do seu palácio. Que o rei, quando viu o estrago, ele tomou uma postura. O que ele fez? Vou tomar conselho com homens maduros, com homens que andam comigo. O que vamos fazer numa situação dessa? E eles aconselham e eles dizem, se o rei quiser, se o rei achar por bem, dá para fazer essa lei. E o rei concorda. Que nunca mais Vasti se apresente diante do rei. E assim acontece. E envia-se carta em todo o reino. E sabe o que eles estavam zelando ali? Princípios da família. Existe uma hierarquia na família. Querendo nós ou não. Existe uma hierarquia. Deus determinou assim. Desde o princípio nós não vamos mudar isso. E por mais que qualquer uma de nós tenhamos todas as justificativas, ainda assim não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Então, os papéis, esposas, têm o seu lugar de reconhecer o seu esposo como rei. Mas o rei, quando se depara com situação difícil na sua casa, no seu reino, ele toma uma atitude saudável. Você vê que o rei, ele tem conselheiros, ele não anda só. Ele tem pessoas ao seu redor. E além de tudo, ele não está cuidando só da sua casa, ele está cuidando de todo o reino. Tem uma abrangência que é muito maior do que o que nós pensamos e vemos. Mas ele toma uma postura, e ele decreta, e ele faz. Mais à frente você vai ver que depois de dias de tristeza do rei, aí ele começa a refazer-se, que o rei entrou numa tristeza profunda. Numa tristeza profunda. O rei entrou numa tristeza profunda. Levou tempo para ele começar a retomar e ver o que ia fazer com a sua casa. E nós vamos ver ali no final. Porque isso abalou o coração do rei. Abalou os relacionamentos do rei. Abalou as estruturas daquele reino. Trouxe uma desgraça também celeste. Porque descumpriu-se ali um princípio bíblico dentro daquela família real. Descumpriu assim. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma experiência nossa. Eu e Maurício, nós já conversamos e nós estamos certos para compartilhar isso, né, Maurício? E um tempo atrás, eu tive um sonho. E neste sonho,
já faz tempo esse sonho. A equipe pastoral aqui conhece algumas pessoas nossas que andaram conosco nessa caminhada. Eu tive um sonho, e nesse sonho eu era uma serva. Serva das épocas bíblicas, não tem? Com aquela roupa toda. E eu estava servindo num grande palácio. O palácio estava em construção ainda. Mas a sala do grande rei já estava pronta. Aquela sala grande, com trono, com tudo, já estava pronta. E o rei já estava atendendo ali. Era um grande rei. E ele já estava atendendo. E eu servia fora. Limpando, arrumando e com aquela roupa toda. E de repente eu estava vendo naquele hall de entrada e era muito lindo. Era assim, todo de mármore, o piso, as paredes, os vidros, tudo muito lindo. E eu servia, arrumando, limpando ali e ainda estava em construção. Então eu via que vinha lá distante um outro rei. Um rei com a sua comitiva, com seus homens. E ele chegava a pé, com a sua capa, tudo. Eu sabia que ele ia falar com o grande rei ali dentro, ele tinha que entrar. E eu ficava ali no hall e eu observando aquilo. E daqui a pouco eu vi que esse rei chegava, ele entrou para falar com esse grande rei. E eu observava que ele deixou a capa dele. Deixou a capa no hall de entrada, fora da entrada ali. E eu pegava essa capa. Eu falava, como que o rei deixou sua capa aqui? Vou cuidar da capa dele. Né? Pegava a capa, punha assim no braço, ia fazendo o meu serviço ali e observando. Porque quando ele saísse, eu entendi que eu tinha que devolver aquela capa para ele. E aí eu fui servindo, limpando e arrumando tudo naquele lugar e observando. Daqui a pouco o rei sai mesmo. Sai de lá de dentro daquela grande sala, aquele trono com os seus e passa. Então eu fico esperando assim meio na saída. E eu assim com aquelas vestes, o rei também da época, eu entregava a capa para ele. Quando eu devolvia a capa, o rei olhava para mim, dava aquele sorriso. E ele me dava 3 ferramentas. Pequenas, mas eu sabia que aquela ferramenta era poderosa para o meu serviço. Que agora eu ia fazer o serviço de um jeito diferente, melhor, maior qualidade, mais apressadamente. E eu não iria me cansar tanto. E aí tive esse sonho, e aquilo eu acordei, contei para o Maurício esse sonho, contei para algumas pessoas. Gente, eu tive um sonho, isso aqui, o Espírito está dentro de mim com esse sonho. E aí eu fiquei tão pressionada, porque quando eu acordei, eu pensei assim, a capa na Bíblia significa autoridade. A capa significa autoridade. E eu acordei e aquilo, tinha aquela sensação da capa estar comigo, e eu falei, mas a capa é autoridade. E então fiquei com isso no meu coração algum tempo. E nesse tempo, o Maurício adoeceu. As pessoas aqui sabem que o Maurício ficou por 2 anos fazendo tratamento, doente. E a médica dele entendeu que ele tinha que sair do ministério por alguns meses. Afastado do ministério por alguns meses. Então, algumas pessoas nos ajudaram. E uma das coisas que Deus falava muito comigo nesse tempo foi que eu tinha que entrar em alguns lugares, fazer algumas coisas no ministério que eu não fazia antes. Resolver coisas que eu não fazia e que eu tinha que assumir algumas coisas. E nesse tempo eu me envolvi muito com o trabalho da igreja e até hoje estou envolvida. E Deus começou a nos mostrar algumas coisas que nós não víamos. E eu tive uma angústia muito grande. E um dia eu tive um outro sonho, eu orava, eu lia a Bíblia, eu comecei a buscar Deus. Eu tinha uma angústia por causa do ministério, uma angústia por causa da igreja. Maurício, tão depressivo que ele só dormia. Né? E eu não entendia aquilo, o que era aquilo. No começo a gente nem sabia que era uma doença, a gente achou, eu fiquei muito incomodada, porque eu ficava, mas como que é isso? Vamos, levanta, vamos fazer algo. E ele não saía daquele lugar, ele não dava conta, até que nós descobrimos, através dos médicos, que ele estava depressivo. E eu sabia que ele não era assim. Eu tinha clareza no meu coração, mas eu tinha uma dor profunda, uma tristeza, uma coisa triste. E várias vezes me vinha esse sonho. E eu não entendia tão claro como hoje estou entendendo e falando para você aqui. Mas várias vezes Deus me lembrava desse sonho. E aí eu fui entrando pelas portas, fui fazendo algumas coisas.
E Deus, um dia, depois de um tempo, Deus me deu outro sonho. Por 3 vezes sonhei a mesma coisa. Alguns já conhecem esse testemunho. Que eu sonhava com o tanque de Betesda. Lembra daquele lugar onde as pessoas doentes ficavam, enfermas, aleijadas, paralíticos, e que um anjo vinha, agitava as águas, e as pessoas que eram lançadas ali, enquanto as águas estavam agitadas, eram curadas? Então eu tinha sonho com esse daí. E um dia, Deus, na terceira vez que eu sonhei, eu falei, Deus, me mostra, da segunda vez, me mostra quem é este homem que está parado ali, porque aquele homem do tanque de Betesda que estava na fila, no sonho eu via o tanque, via as entradas e via uma fila enorme, e um homem naquela fila me chamava atenção, muito fortemente a atenção. E aí eu olhei para, um dia, no terceiro sonho, eu ia bem perto e eu via que era o Maurício. Eu falava, Deus, que coisa louca. E talvez você também está achando uma loucura o que eu estou te dizendo hoje aqui. Mas o Espírito Santo de Deus estava falando comigo como esposa. O Espírito Santo de Deus estava falando comigo claramente qual seria o meu papel ali. E eu comecei a orar. E Deus falou comigo uma coisa: se vocês não ajudar, ele não vai sair daí. E ele tinha 38 anos. E aquela passagem bíblica diz que aquele homem tinha 38 anos. E eu fiquei ali, nós orávamos, nós tínhamos alguns amigos também que oravam, a igreja orando. E Deus falava comigo nas noites, nas madrugadas, nas manhãs, nas tardes, com os meus amigos, essa equipe pastoral e as pessoas da igreja, uns que estão aqui, outros que não. Eu tinha noites chorosas. E eu não via, eu falei, Deus, como que nós vamos ajudar esse homem? E ali em Mateus, quando fala do tanque de Betesda, diz que Jesus chegou, viu o homem na fila, naquela fila, olha bem isso. E aquele homem estava lá, paralítico, e ele conversou com aquele homem. E ele falou, por que você está aí? E ele disse, olha, eu não tenho como entrar no tanque. Porque quando eu não tenho como chegar lá, e quando as águas são agitadas, outro na minha frente se lança sobre aquele lugar. E não tem quem me lance sobre as águas. E ele não sabia que era Jesus. E Jesus interfere naquela fila. E ele diz uma palavra: levante-se para aquele homem. Toma a tua cama e anda. Toma a tua maca e anda. E aquilo eu entendi uma coisa. Que Jesus estava falando, vai lá. Se Jesus não tivesse interferido, se Jesus não tivesse ajudado, se Jesus não tivesse entrado naquela fila, aquele homem jamais seria curado. Jamais seria curado. Já estava 38 anos ali. Naquele dia eu chorei, falei, Deus, o que é isso aqui? Nós fomos no médico, e falei, nós vamos no médico. Nós vamos em tal lugar, porque ele nem para isso tinha força. Nós vamos procurar pessoas, nós vamos fazer isso. E o médico falou, e deu remédio. E nós começamos a ser acompanhados por uma terapeuta, psicóloga. Enquanto isso, Deus falava comigo, cuida da igreja. Cuida dos ministérios. Cuida das pessoas. Procura pessoas que vão ajudar. Procura pessoas que vão ajudar aqui. E eu procurei. Foi muito difícil. Hoje dou glória a Deus. Porque passou e Deus nos mostrou o que vinha depois. E um dia eu estava mal. Um dia dessas madrugadas eu estava mal. Mas isso me levou para jejum, me levou para oração, me levou para leitura bíblica, me levou para vigílias. Não era fora, dentro da minha casa. Dentro do meu lar. Dentro do meu banheiro. Meus filhos pequenos, menores ainda, viram, me acompanharam e os meninos tiveram a mesma atitude. Nós orávamos, nós chorávamos, nós víamos Deus entrando e o pai sendo tratado. E o esposo sendo tratado. E um dia eu estava, num dia desses, Deus me fez lembrar outro momento muito especial para nós e para a igreja.
Nós namorávamos nessa rua aqui, na outra casa. E nós estávamos num tempo muito difícil, como igreja e como família. E eu estava tão cansada. E nós não vimos frutos do nosso ministério como Deus tinha prometido, feito promessas. E eu me deitei, nós tínhamos a creche, nós trabalhávamos muito, Maurício tinha um seminário, tinha várias coisas. Isso foi muito antes de tudo isso. E um dia, no meio da noite, eu estava deitada e nós estávamos mal e nós oramos juntos. Eu não conseguia nem ficar de pé, porque eu estava muito abatida e cansada. E eu só chorava. Falando, Deus, o que é isso? Deus, muda o nosso caminho, muda a nossa história. Muda a história deste povo, Deus. O povo, já fazia anos que nós orávamos isso. E ele veio, chegou, ele ajoelhou na beira da cama. Assim, eu estava deitado para baixo e ele na minha cabeça. E ele orou comigo, nós oramos juntos. E depois que ele orou, eu orei. E Deus me trouxe uma memória, uma oração de dor, mas com muito temor a Deus. E eu falei, Deus, se o Senhor é só isso, eu não quero mais. Porque eu sei que o Senhor não é só isso. Porque na casa da minha mãe, eu vi muito mais de Ti. Porque na casa da minha mãe, eu vi muito mais milagre. Porque na casa da minha mãe, o Senhor fez tanto, Deus. Eu sei que o Senhor não é só isso. Se tem algo aqui que não é mais, Deus. Nossa, se o Senhor é só isso, eu não quero mais. Porque nós não somos chamados só para isso. Eu sei que o Senhor tem mais. E nós choramos juntos ali. E nós dormimos. E nós tivemos uma palavra. Nunca mais. Nunca mais. Vocês vão pisar a uva e não beber do vinho. Nunca mais. Vocês vão sovar o trigo e não comer do pão. Posso ouvir pelo menos um glória a Deus, um aleluia, um amém? Queridos, nós não víamos nada, mas agora nós tínhamos uma palavra. Uma palavra. E eu vou dizer para você, passou-se tempo, deu um reboliço. Começou a acontecer umas coisas tão loucas. E sabe o que era? Meu esposo ficou doente. Parecia que agora nós íamos ter todas... Que ia ser assim, hoje nós oramos, Deus deu essa palavra, amanhã todos os frutos das bênçãos estavam enchendo a nossa vida, nossa casa. E de verdade ali Deus começou a arrumar as coisas. Porque nesse tempo que Maurício adoeceu, eu saí para fora ministerialmente. Deus tratou a minha identidade pastoral. Deus tratou a minha identidade de rainha. Deus tratou a minha visão espiritual. Deus mostrou que rei que eu tinha. Quem era meu esposo. Não é porque eu não sabia. Mas por causa das dores, das dificuldades, dos tempos difíceis, nós vamos parar nos pés de Deus querendo ou não. E ali Deus nos molda. Ali Deus mostra onde quer levar sua família. E sabe quem vai fazer isso? É você, esposa. É você que é intercessora da sua casa. Tá? O homem vai levantar, vai fazer, vai dar ordem, vai chamar os filhos, vai fazer as coisas como você recebeu. Os homens receberam a palavra no domingo, amém? Então, e a mulher vai fazer o seu papel de ajudadora. Vai fazer o seu papel de ajudadora. E vai assumir, você tem uma liderança. Você tem algo para ser feito no mundo espiritual. Você tem algo para destravar no mundo espiritual que seu marido não destrava. Que é o seu papel de esposa, de rainha da casa. E quando ele chamar, você não recuse.
Quando ele tiver dificuldade, ele está te chamando. Que às vezes o homem não fala. E se você não tiver tempo para ficar ali com o Senhor e junto com Ele, você não vai conhecê-lo, ver as necessidades, porque a mulher tem essa sensibilidade de ver além, de ser sensível à sua casa, de honrar este homem e de ver que ele tem dificuldade, que ele tem defeito, é você que vai orar, que você que vai pedir a transformação. E que ele não é o rei que você gostaria, mas ele é o rei que Deus te deu. E além do mais, é o rei que você escolheu. Porque antes de se casar, se você tem o direito de dizer sim e dizer não. E você não disse. Então, quando nós recusamos entrar neste lugar, nós estamos como Vasti. Quando nós andamos em murmuração, dizendo, estou cansado, estou mal, estou isso, estou aquilo. Nós estamos derrubando o nosso reinado, destruindo e pondo em risco o nosso rei, a nossa autoridade de casa e da família. Enquanto ele está bem posto, bem empregado, está tudo bem. Quando ele não está, o que está havendo? Isso é só um exemplo. E muitas noites nós continuamos orando e chorando. Mas nesse tempo eu recebi algo de Deus tão grande, tão grande, tão grande. Maurício não via. Os sonhos deles, os projetos que ele tinha, tudo morreram. Mas eu tinha uma coisa que eu quero compartilhar com você aqui. Quando eu via ele esmorecido, que eu falava, Maurício, vamos. Maurício, olha isso. Maurício, olha aquilo. Maurício, olha, Deus está fazendo. Maurício, nós estamos caminhando para cá. Deus está falando, levar a igreja para esse lugar. Com todas essas promessas, mas agora ele tinha adoecido. Ele te perdeu a visão nesse sentido. E eu vou te dizer para você, a depressão, ela é uma coisa tão maligna, é uma coisa tão difícil, tão complicada. Você sabe que depressão é um mal espiritual também, né? Além de ser uma doença física. Agora ele estava com a doença física. E aí, o que acontece? Ela tira da pessoa a atitude. E o que é uma atitude? O impulso que nos leva a tomar uma decisão. Então ele demorava a tomar decisão, ele não tomava decisão. Mas enquanto isso, Deus me encheu de decisão. Eu já chegava para falar com ele, sabendo o que era que eu ia dizer. Porque Deus já tinha ido para os pés de Deus, eu já tinha ouvido Deus, e Deus já estava falando comigo. E eu falava com ele, e eu ouvia, e ia confirmando. E eu ia andando, e eu ia chorando. E um dia eu falei, Deus, como que é isso? Que um homem desse, reconhecido como ele é, em toda a nossa região e fora dela, um pregador de tudo que é igreja, um teólogo, com todas as formações que ele tem, com uma autoridade imensa de conhecimento teológico profundo. Um homem, Senhor, que tudo que ele pega, porque é assim que é meu marido, tudo que ele pega, ele domina em questão da questão de estudo, da parte intelectual. Um homem com conhecimento tão grande, que não teve grandes percas na vida, material, emocional e até espiritual. Não teve grandes traumas na vida, porque a gente conhece bem pessoas traumatizadas que passaram por desgraças na sua história. E agora, Deus, então eu não entendia isso, porque eu olhava para ele desse jeito. Como que agora esse homem está em cima de uma cama e só dorme? Como que agora esse homem não tem forças para fazer? Levantava e fazia tudo, queridos. Mas era com muita dificuldade. E eu tinha que estar falando, vamos. É para cá, é para lá, não é assim. E tudo que ele via, que era problema pequeno, parecia um monstro. Estou dizendo engano? Era isso mesmo. E se você quiser conversar com ele, talvez você passe por... Fala, ele tem esse testemunho dele para dar. Mas na minha mente tinha esse homem forte, esse homem poderoso, na minha mente de esposa. Foi com esse homem que eu casei, e agora este homem, Deus, o que acontece? Só que Deus, sabe o que Deus me falou? Aonde eu quero levá-lo, ele precisa de muito mais que isso. Eu quero dar a ele experiências comigo, muito maiores do que a que ele já tem.
E eu falava, como que é isso? E isso aconteceu. Isso aconteceu. Ele iria ficar afastado 3 meses, né? A médica pediu 3 meses. Ele ficou 3 meses. Mas quando ele saiu de lá com essa palavra do tanque de Betesda, que era para ele levantar, pegar a cama e andar, Jesus curou, que Jesus salvou, que Jesus tirou daquele lugar de miséria, de dores, de angústia. Deus falou, agora você vai continuar, porque agora eu vou levar ele para os altos lugares. Agora eu vou levar este homem para os lugares altos, lugares de unção, lugares de poder, lugares de autoridades, diferentes da que ele já experimentou. E Deus foi mudando a história da igreja, foi mudando a história da nossa família, foi mudando a história dos nossos filhos. Deus foi mudando a nossa história. E agora ele começou a sair para outros lugares, Deus foi dando viagens, chamando visita à igreja tal. Vai em tal lugar, faz assim. Queridos, tudo isso em sonho. Quando não dava para mim, dava para ele. Depois dava a palavra bíblica. Às vezes eu estava aqui, isso eu quero dizer para você. Nesse tempo a igreja começou a ser transformada, começou a ser mudada. O Senhor começou a dar algo novo para esta igreja. Com muita dor. E Deus começou, nós não tínhamos líderes formados, nós tínhamos líderes em formação. E Deus começou a nos dar homens e mulheres de Deus, homens fiéis, que se posicionaram conosco nesta hora e que cresceram juntos na mesma dor, na mesma luta. Que foram moldados pelo poder do Espírito Santo. E nós gastávamos horas e horas de turno de oração neste lugar. E eu chorava de dia e de noite. Agora não era mais o choro da dor, era o choro da vitória. Não é porque estava feito, mas é porque aquela promessa que Deus tinha feito lá atrás, no dia do nosso choro, agora estava vindo. Aquilo que era para ser 3 meses, agora tem mais ou menos 10 anos. E quando foi agora, nesse final de semana, que você foi muito ministrado por Deus e eu também, Deus fez uma coisa linda comigo. Deus me falou profundamente ao coração. E uma das coisas que Deus falou comigo através do Papi, o pastor, que ministrou sobre nós nesse final de semana. Ele ministrou para nós, líderes, no domingo pela manhã, para toda a equipe pastoral e os líderes. E ele falou sobre que a maturidade é uma posição. Você pode hoje estar imaturo, mas se você tomar uma postura, amanhã você não está mais, a partir daquele momento. E Deus falou muito conosco como autoridade. E enquanto ele falava, era como se fosse um caminho na minha mente, no meu coração. De onde nós saímos, onde nós passamos. Os erros, um monte de erro. Não pense que a gente passa por esse lugar só acertando. Porque os erros nos moldam, nos ajudam a ver coisas. Mas também os grandes acertos. Nós fomos vendo ali. E no final da fala daquele homem, me encheu assim, foi muito bom para mim. Deus me trouxe esse sonho. E Deus falou comigo. Sabe este sonho? Isso eu já sabia, em um tempo atrás Deus já tinha me falado, mas agora eu estou falando só do fechamento, porque senão fica muito longo o testemunho aqui. Deus me deu a mesma visão, mas agora uma visão do sonho que eu tinha tido da serva segurando a capa. E sabe o que era? Deus falou comigo. Você, nestes anos, segurou a capa do seu marido. Você segurou como serva. Você me serviu, segurando a capa dele. E agora, ele já pode tomar a sua capa. Sua própria capa. Sabe, queridas, nesse sonho, eu nunca usei a capa dele. A visão que eu tinha, eu estava sempre com a capa. E várias vezes nessa caminhada, eu tinha tristezas e dificuldades por causa disso. Porque eu tinha acusações que eu estava no lugar dele. E uma esposa nunca pode tomar o lugar do seu marido. E Deus falava, não está.
Não está. Esse é o seu lugar de ajudadora num tempo que seu marido tem uma necessidade. Você tem o seu lugar e você está cumprindo ele. E neste final de semana, Deus ministrou ao meu coração, através desse pastor, que eu estava segurando a capa do meu marido. E por várias vezes no decorrer desse tempo, Deus nos mandou profetas para falar conosco. E toda vez que chegava um profeta, primeiro que antes, muito antes, uns 15, 20 anos atrás, eu fui para um pastoreio e eu tenho uma mentora que ela falava para mim, honra seu marido. Honra seu marido. Isso aqui eu já falei várias vezes, as mulheres das reuniões nos cultos, né, sabem disso. Honra seu marido. E eu, Jesus, o que essa mulher está querendo me dizer, né? E eu, assim, novinha, e ela me falando, honra seu marido. Honrar é respeitar, viu? Respeitar, respeite seu marido. Respeita seu marido, respeite seu marido. E minha mãe falava, seu marido é o melhor de Deus para você. Se ele não falar não para você, você passa por cima dele. E é uma verdade, né? Então, Deus tratou mesmo, várias vezes. Mas aí nesse tempo, quando eu entrava em crise, Deus mandava pessoas que me falavam, você é Esther. E eu, Deus, o que é isso? Você é Esther. Eu vinha profetas de longe, que vinham ministrar aqui na igreja, porque nesse tempo Deus abriu portas para ministrar a igreja. De homens e mulheres que vinham e ministravam aqui. E tem pessoas que eu estou falando aqui, você está se lembrando disso ou não? Amém? Quem está se lembrando dessa caminhada? Então, alguns que estavam conosco. E as pessoas chegavam aqui e falavam, você é Esther. E sabe por quê? Porque várias vezes eu quis ser Vasti. Várias horas de dificuldade, eu queria dizer, não vou mais. Chega, está demorando, é muito difícil. Sara logo, anda logo. Isso é seu, isso não é meu. Então nós vamos caminhando e fazendo, mas nós temos as nossas batalhas. E Deus manda os recursos para dizer para você e para mim, e lembrar quem nós somos. E eu lembrava, é mesmo. E na continuidade do texto, que você conhece bem, que é a história de Esther, todos conhecem a história de Esther, da rainha Esther. A rainha Esther foi quem substituiu Vasti. Depois você pode continuar lendo no capítulo 2. Foi ela que assumiu esse lugar. Era uma judia. Era uma judia. Uma moça linda também. Bonita. Que depois que passou a tristeza do rei, de ter passado aquela afronta com Vasti, então eles abrem no reino a escolha de uma nova rainha. E várias mulheres bonitas, jovens, bem tratadas, chegam como candidatas. Esther é escolhida. Esther era uma órfã. Esther foi criada com seu primo, porque os pais morreram cedo. Mas era uma serva de Deus, que ouvia Mardoqueu como seu primo e autoridade, que foi no lugar de pai, porque ele adotou ela. E criou ela e formou. E a palavra diz ali em Esther, no capítulo 2, que Mardoqueu, enquanto ela estava no palácio, porque ficaram lá 12 meses, 1 ano, sendo preparada, sendo tratada, com os banhos de tratamento de beleza, sendo educada para ser rainha, sendo lindíssima e preparada educadamente, mas também aprendendo a honrar um rei e ser autoridade. Mardoqueu nunca deixou Esther. Ele não podia entrar, mas ele ficava na porta do palácio. E ele andava lá. E ela tinha nele a referência. E quando eu recebi essas palavras proféticas que diziam, você é Esther, eu me lembrava que Esther honrou Mardoqueu como pai. Ela honrou o rei, seu esposo, que depois ela se casou com ele, se tornou a rainha. E ela honrou a Deus. Quando que ela honrou a Deus? Porque um homem mau, naquele reino, quis matar todos os judeus
tramou um genocídio, uma aniquilação de toda a raça dos judeus, que já teve outras vezes que aconteceu com Hitler e outros. E aqui no livro de Esther registra-se também que Amã estava ali. E quem Deus usou para livrar todo este povo da morte? Quem Deus usou, igreja? Esther. A rainha Esther. Porque ela soube ficar na posição de rainha. Ela soube ficar na posição de esposa. Ela soube ficar na posição de Deus e ela honrava aqueles que ensinaram ela. Esther tinha uma ousadia. Porque a rainha não podia se apresentar diante do rei sem ser chamada. E ela chamou as suas, porque ela tinha uma grande causa, que era a libertação desse povo, para jejuar e orar. Este é o papel de mulher, este é o papel da esposa, esse é o papel de mãe. Jejuar e orar na direção de Mardoqueu. Porque nessa ocasião, ela ainda não era rainha, ela estava como candidata à rainha. Mas ali já começou. E ela se apresenta diante do rei. Porque aquela que se apresentava morria. E que ela iria morrer. Mas ela, com ousadia, ouvindo Deus, sabendo que ela devia fazer por aquele povo, ela se apresenta diante do rei. E o rei recebe, e ela com honra, e ela é concedida a ela o que ela pediu ao rei. Então, uma mulher sábia, uma mulher que honra seu marido, uma mulher que sabe ficar na sua posição, ela conquista do céu as vitórias sobre a sua casa. E eu vou te dizer aqui hoje, esposa, se você não respeita o seu marido, não espere que os seus filhos vá respeitar. E eu não estou te afrontando. Talvez você está ficando ofendida sentada aí. Mas eu vou te dizer, existe um lugar de grande honra. Se o seu marido não te honrar, Deus vai te honrar. Amém? Mas eu duvido que se você não entrar em honra ao seu marido, se ele não vai te honrar. Porque essa é uma promessa de Deus para a mulher que se submete ao seu marido. E quando eu estou falando de submeter, não é viver cega, nem arrastando, sem dizer uma palavra verdadeira dentro de casa e até para esse marido. Sem se revelar que você tem um sonho, que você tem um projeto, que você tem uma nação para salvar, como Esther. Que você sabe o que você foi fazer ali, que você não foi só para ser esposa dele, mas você foi para construir, você foi para gerar, você foi para fazer, você tem vidas para ganhar, você tem ministério, você tem um chamado, você tem um lugar dentro de casa e fora de casa. E aquilo que você é faz você gerar filhos iguais. Gerar filhos iguais. Mulheres com espírito de Vasti destrói suas casas. Mulheres com espírito de Vasti não sabe o que é ser serva. E quem não é serva não conquista as belezas do reino, a graciosidade do reino. Não gera para uma nação, não gera para um povo, não gera nem para sua casa, muito menos para os seus filhos. Muito menos para os seus filhos. Queridos, nós recebemos crianças com muita dificuldade. Toda vez que a gente recebe criança aqui com dificuldade, nós podemos ver que tem problema com os pais. E encontra menino ainda, a dificuldade, quem está na responsabilidade é a mãe. Chega uma hora onde ele passa para o pai. E muitas mães não prepararam as crianças para ir para o pai. Não fizeram o seu papel porque não respeitaram o pai. Não adianta você falar para ele respeita e honra. Você tem que honrar e respeitar para que ele veja isso. E creia e saiba que é possível. E saiba que é possível. E saiba que é possível. Às vezes os elogios para filhos dos outros, seus filhos são bons, seus filhos são abençoados, seus filhos são tão fiéis. Mas você não sabe quanto custa. O quanto custou para aquele pai, para aquela mãe ensinar aquela criança, dedicar, abrir mão de vontades próprias. Para isso. Então eu quero chamar você para esse lugar.
Eu espero que Deus está falando com você aí. Que Deus, esse testemunho é para edificar a sua fé. Ninguém vive de testemunho. A base de uma vida cristã não é testemunho. A base da vida cristã é viver a palavra de Deus. A base de uma família não é testemunho, é viver a palavra de Deus. A base de uma família é Deus. Mas os testemunhos dizem que homens estão vivendo e que é possível realizar. E não importa se você já está casada há 30, se você é esposa há 10, se você foi ontem, seu filho nem nasceu ainda, se você é solteira e ainda vai entrar para ter uma família. É hoje, é nesta hora que você faz a escolha. E eu quero dizer para você, homem, Xerxes, quando viu sua casa em perigo, tomou atitude. Quantas vezes, aqui nós fizemos um combinado, enquanto o Maurício estava fora, ou estava mesmo depois que ele começou, mas não estava participando de tudo que a gente fazia aqui, nós fizemos um combinado, nós vamos honrar a autoridade. Nós vamos honrar a autoridade. Se a autoridade, nós vamos fazer, nós vamos planejar, eu vi, a gente trazia os projetos, os planos aqui, mas se o Maurício falasse não, nós não fazíamos. E muitas vezes eu vi o Maurício dizer sim para coisas que ele não queria. Que se ele tivesse na posição, ele teria dito não. E ele disse sim. Muitas vezes eu vi ele olhando para o jeito da gente fazer e até dizendo no coração, mas ele não disse não. Se ele tivesse ali, ele teria feito de outro jeito. Quem moveu o coração deste homem para dizer sim? Foi Deus. Porque um rei de honra sabe negar a própria vontade e fazer a vontade de Deus. É claro para você, homem, isso que eu estou dizendo aqui? Ele não recebe só para si. Ele sabe que ele tem uma família. Ele sabe que ele tem um reino. E principalmente no caso dele, tinha uma igreja. E você também tem uma igreja, tá? Mesmo que você não seja pastor, autoridade, você deve ser luz para quando você saiba de onde você é, que grupo você pertence. Ah, nós somos lá na Igreja Batista Emanuel. Você brilhe, não seja uma vergonha para a sua igreja. Porque você trata bem a sua esposa, você trata bem seus filhos. Porque se a sua esposa errar, você sabe tomar uma atitude e liberar perdão naquele lugar. Chamar ela para a posição e dizer, vamos mudar aqui. Porque você não está depressivo, você é vivo em Cristo Jesus e você pode. Mas enquanto você tem alguma dificuldade, a esposa dá direção. Porque Deus permite ela. Deus permite. Não é a vontade, mas é a permissão. Então, hoje nós queremos que você pense nisso. E eu quero fechar isso aqui, entendendo, queridos, que vocês, deixando bem claro que com tudo isso, a família, a nossa casa é a nossa prioridade. A sua casa é a sua prioridade. A sua família é a sua prioridade. E você não foi chamada só para lavar, passar e cozinhar. Você foi chamada para gerar filhos. Olha isso, gerar filhos. E às vezes tem aquelas que não têm filhos biológicos, mas têm filhos espirituais. Filhos por influência, ou filhos por adoção, ou filhos que entrou para a sua vida, porque era de um ou do outro cônjuge, por uma história, sua história de casamento. Mas você sabe quem é a primeira profeta da criança, do filho? É a mãe. A primeira voz que uma criança ouve é da sua mãe. Por quê? Porque é nela que esse filho foi gerado. Então, o nosso reino sobre esse filho começa quando eu aceito a gestação. E quando eu não reclamo, não era tempo de engravidar. Puxa vida, por que eu não cuidei disso? Por que aconteceu? Por que eu não quero esse filho, isso aqui? Está lembrando uma profecia.
Quando essa criança no ventre é aceita, mas ela ouviu você falar para o pai todas as palavras de maldições, ou falar do pai para suas amigas, colegas e qualquer lugar onde você sentou. Quando essa criança, desde o ventre, ouve que você não tem uma docilidade para acender uma chama de amor dentro de casa, ela já nasce ouvindo essa voz negativa. E depois você chora porque você não tem um filho abençoado. E o Espírito quer falar com você. Com você, mãe, com você, pai. E com você, filho. Nós temos que abençoar os nossos filhos. Abençoar verbalizando. Abençoar a nossa casa. Libera um rio de Deus dentro do nosso lar. Para isso eu quero que você fique de pé. Nós já ficamos bastante tempo sentados, né? Essa é a minha palavra, um pouco longa. Mas é isso que Deus quer falar com você. Esposa, seja uma Esther. Abençoe seus filhos dentro da sua casa. Honre seu marido dentro da sua casa. E você vai fechar seu olho agora. E nós vamos receber uma ministração através de música. Mas você fica com o seu olho fechado. Todos com o olho fechado. Mesmo que você não... esse daqui não é para mim, é para você sim. Você vai fechar o seu olho. E no primeiro momento, nós queremos falar com as esposas. Se você hoje, às vezes, a gente tem um chamado de Deus aqui na frente e você acha, eu já tirei de letra isso aí. Eu vou dizer para você, várias vezes, quando eu estava caminhando e achando que estava acertando, Deus me chamava para um altar para receber de Deus na caminhada. Então você que é mulher, que é mãe, ou que vai ser mãe, você precisa dessa unção de Esther, de abençoar pessoas, de abençoar filhos. E em especial você olha para os seus filhos. E os homens, que atitude você está tomando nas quedas da sua mulher? Está amargurado? Não perdoou? Está até agora chorando? E não tomou uma atitude de cobertura? Então feche o seu olho, porque é importante que você feche o seu olho. A sua mente fica ligada ao Espírito Santo de Deus. E você não perde vendo homens. Não precisa olhar para os homens, porque eles não têm nada para oferecer. Mas o Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor nos céus e na terra, este tem o que te dar.